Saudamos a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por estarmos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. Quando iremos dar continuidade à nossa lição desse novo trimestre, estamos no terceiro trimestre de 2024 e estaremos estudando a segunda lição, a lição número 2, que tem como assunto da lição o livro de Ruth. E somos gratos ao Senhor pela sua bondade, pela sua misericórdia e por estarmos aqui. Na aula passada não podemos estar aqui, mas esteve aqui o nosso irmão Rafael ministrando com muita propriedade a primeira lição desse trimestre. Hoje nós vamos dar continuidade. O livro de Ruth. E tem o nosso tema central, sempre lembrando, o nosso tema desse trimestre, é o Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. O nosso comentarista é o pastor Silas Queiroz, tá? E vamos dar continuidade a esse estudo maravilhoso. Já estudamos a primeira lição, duas importantes mulheres na história de um povo. E hoje, a nossa segunda lição, o livro de Ruth. Nós temos a nossa leitura bíblica em classe, tá? Que se encontra em Ruth, no capítulo 1 e o versículo 1 ao 5. E nós vamos fazer essa leitura para que os irmãos entrem no contexto dessa maravilhosa história que vem nos trazer o livro de Ruth. E sucedeu que nos dias que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher, Noemi, e os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Versículo 3. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma, Orfa, e o nome de outra, Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Essa é a nossa leitura bíblica em classe, e nós vimos aqui, eu quero retornar um pouco aqui no slide anterior, para mostrar que nós falamos aqui de locais, não é? Os irmãos podem ver ali Belém de Judá, né? Campos de Moabe, logo mais no segundo versículo, efrateus de Belém de Judá e campos de Moabe novamente. E eu gostaria de salientar para os irmãos, para não ficar somente no imaginário, eu trouxe aqui um mapa para mostrar para os irmãos, para que nós possamos entrar não só no contexto, mas também na geografia, porque o que nós vimos aqui são nomes de lugares, e eu gostaria de mostrar para os irmãos a geografia. Essa é uma disciplina que eu gosto muito e eu sempre desejei fazer isso, e graças a Deus nós temos a oportunidade de fazê-lo agora. Nós vamos ali para o mapa. Tá? Primeiramente, nós vamos ver aqui uma imagem de satélite mostrando as terras de Israel. Vou mostrar para os irmãos, ali está uma vista, Israel visto do espaço, tá? Uma foto tirada pelo astronauta Barry Morrow e Will Murray, na Estação Espacial Internacional, no dia 25 de dezembro de 2014. Tá? Essa foto, os créditos dessa foto é da NASA. Tá, irmãos? Nós vamos aqui marcar esta região, praticamente aqui
aonde está circulada essa elipse aí, tá? Toda a terra de Israel. Nós podemos ver ali em cima aquele ponto azul, tá? Sei que os irmãos podem ver acima, bem ao norte, um ponto azul, é o Mar da Galileia. E esse ponto mais abaixo, azul, também é um azul escuro, é o Mar Morto. Bom, os irmãos vão ver aqui. E o próximo círculo agora, isso possivelmente também aqui as proximidades à terra de Moabe. Os irmãos estão vendo ali, e a seta está apontando mais ou menos de onde Elimeleque saiu com a sua família e onde ele peregrinou nas terras de Moabe. Vamos ver um outro mapa agora. Tá? Observem logo abaixo, toda essa região em verde é a terra de Canaã. Tá? Nós podemos ver ali no meio da região verde a Filistia, que hoje não deixa de ser essa parte, é Gaza hoje, e as terras de Israel, que não é todo esse território verde hoje, mas é uma pequena parte desse território. E os irmãos podem perceber também Moabe, tá? Abaixo um pouco aqui, onde a ponta da seta está mostrando. Nós temos uma seta branca e, novamente, de onde Elimeleque saiu, tá? E peregrinou nas terras de Moabe. A terra de Moabe está bem aí em tarja preta, quanto essa fonte bem escura, na ponta da seta. Essas são as terras de Moabe. Mas nós vamos ver também um outro mapa já, as divisões da terra. Nós vimos o primeiro mapa, mostra todas as nações antes da conquista de Josué. Por que estou falando isso? Para que os irmãos entrem no contexto histórico, os irmãos vão já entender por que eu estou me referindo a esses pontos geográficos. Agora, o segundo mapa ao lado mostra a divisão das 12 tribos de Israel. E, novamente, nessa parte mais cor de vinho, não sei como os irmãos podem enxergar aqui, mas está um pouco assim avermelhado e um pouco vinho. E a parte mais clara, salmão ali mais ou menos, podem ver, novamente a seta apontando de onde eles saíram, ali de Belém para as terras de Moabe. Tá? Esse é o terceiro mapa que eu estou mostrando aqui, e agora nós vamos ver ele ampliado com a região, mostrando aqui, Elimeleque vai para Moabe, ele sai de Belém e vai para Moabe. Os irmãos puderam perceber, eu só fui aumentando aqui para os irmãos terem uma visão de onde, da região. E olhem só, a seta de cima mostra ali que pelo menos eles percorreram 80 quilômetros de Belém para Moabe. Isso é uma aproximado, tá, irmãos? Sempre uma coisa aproximada que nós damos aqui, só para os irmãos terem uma ideia. Bom, mais um outro mapa, mostrando aqui, agora Belém, numa linha reta, mostrando para Moabe, onde eles fizeram esse percurso. Claro que eles não cruzaram o mar, mas apenas mostrando aqui, tendo uma ideia da distância, para que nós venhamos a entender a geografia, como eles estavam percorrendo, de onde eles saíram e para onde foram. E nós temos aqui agora um último mapa que fala das jornadas no livro de Ruth. Todo esse retângulo avermelhado, ele sai daquele ponto ali onde está tracejado de Belém, e eles retornam também de Moabe novamente para Belém. Então, esse é só para os irmãos terem uma ideia da geografia do lugar. Nós começamos a leitura bíblica em classe falando de lugares, mas para que não ficasse só no imaginário dos irmãos, eu preferi mostrar a geografia do lugar. E agora nós vamos entrar, primeiramente, na nossa leitura diária. Nós vimos aqui, nossa leitura diária, ela mostra, na segunda-feira, Ruth 1, versículo 1, e Ruth 4, versículo 21 ao 22, fala do contexto do livro de Ruth, nos remete, no caso, remete aos juízes. Isso era no tempo dos juízes, tá? Na terça-feira, nós vemos aqui Juízes 1, versículo 7 ao 19,
fala de um contexto de anarquia, infidelidade do povo hebreu. Na quarta-feira nós vamos ver novamente Juízes, capítulo 2, versículo 7 ao 13, Juízes, capítulo 3, versículo 5 ao 7, nos mostrando Israel atraído à idolatria dos cananeus. E foram atraídos para a idolatria dos cananeus. Na quinta-feira, nós temos também o Salmo 103, versículo 8, e nós vemos ali também Joel, capítulo 2, versículo 13, e Romanos 2, 4. A longanimidade e a misericórdia de Deus, que também estão expressas ali no livro de Ruth. Na sexta-feira, nós temos Gênesis 49, 10, o cetro não se afastará da tribo de Judá. Quando Jacó está abençoando os seus filhos, ele vai proferir essas palavras, dizendo que o cetro não se afastará de Judá. E no sábado nós temos ali Efésios capítulo 2, versículo 11 ao 16, que fala de Boaz e Ruth, o prenúncio da derrubada da parede de separação. Efésios vai dizer que havia uma parede que separava judeus e gentios, e claro que o descendente de Boaz e Ruth será o Messias, que irá fazer esta derrubada dessa separação, irá tirar essa separação, unindo os dois povos, tanto judeus quanto gentios. Essa é a nossa leitura bíblica diária, que com certeza os irmãos estão acompanhando e irão acompanhar durante a semana. Quero dizer que nós estamos gravando hoje, na terça-feira, justamente porque nós temos programações da EBF no domingo pela manhã. E é por isso que estamos gravando hoje, terça-feira, esta aula, para que os irmãos que também nos assistem pelas redes sociais tenham como acompanhar, não percam nenhuma lição durante a semana. O nosso textuário diz: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Então, logo no primeiro versículo, nós já vemos que ela nos remete ao tempo dos juízes. Nós vemos que o tempo dos juízes ocorre nesse contexto que acontece a morte de Josué, depois que eles entram na terra prometida, e após a morte de Josué, os juízes começam a governar. Claro que esses juízes se levantavam, nós vamos ver durante a nossa lição, que se levantavam conforme o povo clamava, Deus levantava uma pessoa para livrar o seu povo. Nosso textuário, ou seja, a nossa verdade prática, ela nos diz o seguinte: servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. A nossa verdade prática, ela já mostra aqui que é um combate, embora não esteja explicitamente na nossa lição, mas isso é um combate à falsa teologia da prosperidade, que diz que os servos de Deus não podem passar por privações, não podem passar por circunstâncias difíceis, mas só que a nossa própria verdade prática, ela já sintetiza a nossa lição, dizendo que mesmo servindo a Deus, mesmo que estejamos na presença dEle, mesmo que sejamos fiéis, nós vamos passar por situações e circunstâncias difíceis. O próprio Cristo, ele fala: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. No contexto da história de Ruth, nós vamos ver que eram pessoas que serviam a Deus, mas que mesmo servindo a Deus passaram por circunstâncias adversas. Nós temos aqui o nosso objetivo da nossa lição. Quero frisar para os irmãos aqui
fazer uma análise da organização do livro de Ruth. Nós não vamos encerrar hoje o estudo, nós estamos iniciando o estudo do livro de Ruth. Nós vamos fazer uma análise, uma abordagem para termos uma visão panorâmica do livro, tá? Remontar o contexto histórico do livro de Ruth, que nós já falamos uma parte, que ele está no contexto do tempo dos juízes, tá? E apresentar o propósito e a mensagem do livro de Ruth. Então, esses são os objetivos da nossa lição. A palavra-chave fala de providência, né? E, novamente, nós voltamos aqui dizendo que muitos dizem que o crente, a pessoa que serve ao Senhor, não pode passar por privações. A questão é que Deus irá providenciar aquilo que é necessário. E se Ele não providenciar, nós temos uma canção belíssima que fala que Deus é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, né? Se formos curados, Ele é Deus. E se não for, Ele continua sendo Deus, né? Então, nós o adoramos não pelo que Ele faz, mas nós o adoramos pelo que Ele é. Ele é Deus. E é assim que o cristão, o crente precisa entender. Deus é Deus, tá? Ele, sem o homem, Ele é Deus, tá? Com o homem, Ele continua sendo Deus. Agora, o homem sem Deus, ele não é nada, tá? Então, que possamos compreender essa mensagem do livro de Ruth. Nossos tópicos aqui da nossa lição, nós temos aqui 3 tópicos, ainda subdivididos em 3 subtópicos. O primeiro tópico fala da organização do livro. Nós vamos observar como é a organização do livro, como ele está na Bíblia hebraica, como ele está localizado na Bíblia cristã, e nós vamos ver também a autoria e a data, tá, irmãos? No segundo tópico, nós vamos ver o contexto histórico. Nós vamos ali ver no primeiro subtópico, no tempo dos juízes, nós já falamos um pouco. O segundo subtópico, secularismo, hedonismo e idolatria. E aí nós vamos ver aqui um círculo vicioso que aconteceu no tempo dos juízes: opressão, clamor e livramento, tá? No terceiro tópico, iremos abordar o propósito e mensagem do livro de Ruth, tá? Aí nós vamos ver aqui no primeiro subtópico o cetro de Judá, tá? O segundo subtópico, o amor e redenção, e o terceiro, fidelidade e altruísmo. Já passando para a nossa introdução, tá, irmãos? Vamos ver aqui a nossa introdução. O livro de Ruth se destaca pela beleza literária e pela profundidade espiritual de sua mensagem, fonte de inspiração para judeus e cristãos ao longo dos séculos. Nós já vimos aqui uma imagem e, com certeza, quando nós estivemos ali estudando com o irmão presbítero Rafael, ele falava justamente das 2 mulheres, né? Ruth e Esther. Hoje nós vamos estudar apenas Ruth, mas nós vemos ali 2 mulheres e, com certeza, a imagem nos remete à sua sogra Noemi, né? Ruth e a sua sogra Noemi. E tudo isso fala sobre a providência divina. Nós vamos ver aqui uma extraordinária demonstração de que Deus trabalha em meio às crises para cumprir seus desígnios eternos. Deus transforma a tristeza em alegria, perdas em ganhos, derrotas em vitórias. Olha só o que nos mostra o livro de Ruth. Ruth nos apresenta o Jeová Jireh, o Deus que provê. O que nós podemos observar nessa introdução, nessa parte introdutória, é o que nos fala. A primeira linha fala de uma extraordinária demonstração de que Deus trabalha em meio às crises, tá? Há muitos anos atrás, há mais ou menos uns 20 anos atrás, eu li um livro. Esse livro com certeza está lá na estante do meu sogro, o irmão Sinésio.
né, 10 coisas boas sobre 10 coisas ruins. O que isso nos mostra? É que uma coisa ruim, ela pode ter algo de bom. Tá? Uma coisa ruim pode ter algo de bom. E nós vemos aqui a crise que aconteceu na família de Elimeleque, mas Deus transforma isso em bênção. Ele trabalha em meio às crises. Tá? Nós podemos observar que sempre depois de uma tempestade, vem a calmaria. Nós podemos nos lembrar do que aconteceu com Jesus e os discípulos no Mar da Galileia. Eles se espantaram. Depois que ele estava a dormir, ele estava descansando e aconteceu uma tempestade. Os discípulos ali, aperreados, com medo de morrer, com medo de naufragar, eles o acordam. E ele diz assim, fala para eles que eles têm pouca fé. E ele manda aquela tempestade se acalmar. E depois eles comentam uns com os outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então logo depois eles chegam em segurança à margem do lago, que era chamado Mar da Galileia. Então nós podemos observar que Deus, ele trabalha no meio das crises. Ainda tem uma situação ainda que nós precisamos entender. Ele não vai nos isentar de problemas, mas ele quer usar os problemas, ele quer usar as circunstâncias para nos ensinar alguma lição. E é isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos compreender. E ele está proporcionando algo para nos ensinar alguma coisa. Então, que possamos estar atentos para tudo aquilo que o Senhor quer nos mostrar. Passando agora para o primeiro tópico, a organização do livro. Eu sei que muitos irmãos não gostam muito dessas parte muito formal, mas nós precisamos compreender. Nós precisamos saber a razão pela qual aconteceram os fatos. Nós precisamos entender por que está neste local da Bíblia e por que esse livro faz parte da Bíblia. Então, logo, algo o Senhor tem a nos ensinar com isso. Nós não podemos simplesmente achar que o livro está ali por estar, mas tem algo, tem um porquê dele estar nesta posição. E aí nós vamos observar agora na Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica, que é chamada também de Taná, é composta apenas dos livros do Antigo Testamento. Apenas o Antigo Testamento que consta na Bíblia cristã. Bem, nós precisamos compreender isso. É só o Taná. Você pegar uma Bíblia hebraica, você não vai encontrar o Novo Testamento. Apenas o Antigo Testamento que consta na nossa Bíblia, na Bíblia cristã. E ele também está dividido em 3 partes, que vem a Torá, que nós entendemos e compreendemos e vemos que é o Pentateuco, são os 5 primeiros livros, como os irmãos podem ver aí, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, irmãos? É Êxodo. Para corrigir alguma coisa, nós estamos numa aula, e eu preciso comentar isso, porque muitas vezes nós ouvimos alguns irmãos chamando de Êxodo, e não é Êxodo. Veja como está escrito, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, Esses são a Torá, também chamada de lei, e para nós o Pentateuco. Pentateuco porque são 5, Esta é a razão pela qual, essa é a causa que nós chamamos de Pentateuco, porque são 5 livros, são os 5 primeiros livros da Bíblia. Nós temos também na divisão da Bíblia hebraica o Neviim, que são chamados de profetas, e nós temos ali os profetas anteriores, que Josué,
Juízes, Samuel, Reis, são chamados de Neviim, e profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, tá? E os 12. Observem que na Bíblia cristã, nós temos os profetas maiores e profetas menores, tá? Mas na Bíblia hebraica não são denominados dessa forma. São apenas denominados de profetas anteriores e profetas posteriores. E nós vemos ali, o nome que é dado é Neviim, que significa profetas. E o livro de Esté está na parte do Ketuvim, são escritos. E nós temos ali os livros proféticos também, como Salmos e Provérbios e Jó, tá? Escritos, são considerados todos escritos, tá? Nós temos também os Megilot, que são 5 rolos, e neste contexto está ali, nestes 5 rolos chamados de Megilot, tá? Megilot, o Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Esté e Eclesiastes. Algo que eu quero comentar aqui. O quinto ali dos 5 rolos, Eclesiastes, porque há muitas pessoas também que chamam de eclesiástico, e não há esse livro na Bíblia hebraica e nem na Bíblia cristã. Tá? Eclesiástico, existe o livro de Eclesiástico, mas ele é um livro que só existe na Bíblia católica, tá, irmãos? E aí nós vamos ver ali os outros livros históricos que, no caso, é Daniel, Esdras e Neemias. Observe que no Taná, Daniel está como livro histórico, tá? Já na Bíblia cristã, nós vamos ver que ele está como profeta, bom? E agora nós vamos observar na Bíblia cristã onde está localizado o livro de Ruth. No Antigo Testamento, na Bíblia cristã, nós temos ali o Pentateuco, que é a lei, tá? Aí nós temos os livros históricos, que está ali, ó, Josué, Juízes e Ruth, apontado ali, marcado em negrito com a setinha vermelha. Depois nós temos o 4º livro histórico, 1 Samuel, tá? Olha a nomenclatura, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esté. Tá? Esses são os livros históricos na Bíblia cristã. Os irmãos atentaram para a forma e a maneira ao qual eu falei, tá? Começando dali novamente, tá? Do 4º livro, olha, 1 Samuel, 2 Samuel, tá? 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esté. E aí nós temos os livros poéticos. Isso é só o Antigo Testamento da Bíblia cristã, tá, irmãos? Não estamos falando do Novo Testamento. Nós temos livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, ali, Eclesiastes, Cânticos, o Cântico dos Cânticos, tá? Que também é chamado de Cantares de Salomão, e agora os livros, tá? Proféticos, como está aqui na nossa Bíblia, na Bíblia cristã. Profetas maiores, são 5, Isaías, Jeremias, Lamentações, que são Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Aí nós temos agora os 12 profetas menores, que está ali, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, estes são, na ordem, na Bíblia cristã, tá? Ruth está entre os livros históricos. Vou só voltar aqui. Na Taná, Ruth está entre os escritos, tá? Ketuvim. Tá bom, irmãos? Só para que nós venhamos a gravar isto. Autoria e data. Há uma diversidade de opiniões entre os eruditos acerca da autoria e data do livro de Ruth. Tá? Nós sabemos que é no período dos juízes. A data está entre... Vejam que a data é contada, tá? Em ordem
regressiva, tá? É uma contagem regressiva, porque o ponto zero da nossa história, da história da humanidade, é o nascimento de Cristo. Então está entre o ano 1011 e 931 antes de Cristo. E a autoria, isso aqui é a data aproximada. Nós não podemos fixar uma data, tá, irmãos? É uma data aproximada. Conforme os cálculos, nós vamos ver que o livro de Juízes, o período dos Juízes, ele aborda, pelo menos abrange uns 300 anos, tá? E é por isso que nós vemos aí mais ou menos essa data. Então, é uma data aproximada, não é algo fixo, nós não podemos afirmar, foi no ano X, não podemos afirmar isso. Tá? E a autoria, mais ainda, né? A autoria está dizendo que Samuel é o autor mais provável, tá? É isso que nos fala aí o nosso comentarista, que Samuel é o autor mais provável. No entanto, não podemos também afirmar quem escreveu o livro de Ruth. Não podemos dizer assim, não, foi Samuel. Bom, não tem como afirmar isso. Nós vamos ver mais alguma coisa a respeito, falando sobre essa questão. O Talmud, obra milenar de regulamentos e tradições judaicas, atribui a Samuel a autoria. Nós vamos ver que a forma como o autor se refere a Jessé e Davi parece indicar contemporaneidade e familiaridade com os personagens, o que também aponta para Samuel. Então, logo, Samuel é contemporâneo, tá, desses personagens aqui. Então, logo, ele vai apontar para isso, pela linguagem, pela forma familiar de falar a respeito dessas pessoas, tá? Então, logo, também aponta para Samuel, mas nós não podemos afirmar realmente quem escreveu. E vale salientar que o livro leva o nome de uma mulher, não somente este, né, mas também Esther. São 2 livros da Bíblia que levam o nome de uma mulher, tá? Então precisamos atentar para isso. Bom, sintetizando o nosso primeiro tópico, nós vamos observar que Ruth está categorizada, né, como um livro histórico, por causa do seu evidente gênero narrativo. Está narrando a história, tá, da família de Elimeleque, tá, mas colocando aqui em evidência Ruth. Mas nós vamos observar que uma evidência maior está por trás de todo esse histórico, que é o que vamos finalizar, quando iremos finalizar sobre a mensagem do livro, o que verdadeiramente ele quer trazer, qual o propósito e a mensagem, mas esse é só no terceiro tópico. Nós vamos passar primeiramente para o nosso segundo tópico, que vai falar sobre o contexto histórico, quando aconteceu os fatos narrados no livro de Ruth. Tá, irmãos? Vamos dar continuidade. O contexto histórico. No tempo dos juízes, não há uma data precisa para os fatos narrados em Ruth. Então, logo, como eu havia dito no tópico anterior, não tem como fixarmos uma data. Tá? Nós só precisamos entender que os fatos são reais, realmente aconteceram, são verídicos. Tá? Então, há um tempo, há um momento que aconteceu, um momento na história. E em que tempo foi? No tempo dos juízes. O período dos juízes durou, olha aí, mais de 3 séculos. Aí nós temos aqui a cronologia, tá, desse momento. O período dos juízes se estende da morte de Josué até Saul ungido rei. Josué morre, o povo fica sem uma liderança, né? E aí, quando vem uma perseguição, quando vem uma luta, Deus levanta um homem, porque o povo vai clamar, tá? Observe assim, não havia liderança, cada um fazia
o que bem entendia, o que parecia melhor aos seus olhos, né? E, lamentavelmente, o povo entrava em declínio por falta de líderes, tá? O povo entrava em declínio e isso levava a uma perseguição. Quando vinha um castigo e uma nação se levantava para os oprimir, eles clamavam ao Senhor e o Senhor dava livramento. Então, logo nós vemos aí, num período de mais de 300 anos, que isso estava acontecendo. Vários juízes se levantaram, né? E temos aí pelo menos 14 juízes. Quando nós vamos observar o livro de Juízes, pelo menos 14 juízes. Vale ressaltar que relatados, tá, no livro de Juízes há pelo menos 14. Mas se nós considerarmos ali os dois anteriores, tanto Moisés quanto Josué, também podem ser considerados juízes em Israel. Eles julgaram o povo em determinado período, tá? Mas nos relatos do livro de Juízes, nós vemos apenas aí os 14, tá? Nós não vamos agora abordar sobre isso, mas só para que os irmãos entrem no contexto, ainda estamos aqui analisando o livro de Ruth. Eu sei, é uma lição aparentemente histórica e muito formal, mas nós precisamos entender. Mas vai chegar num ponto da mensagem que nós vamos compreender todo o contexto e vamos entender a razão pela qual nós estamos estudando esse assunto. E é muito propício aos nossos dias, é uma realidade de nossos dias, tá? Vejam que nós temos situações acontecendo, nós temos circunstâncias, vivenciando circunstâncias, e nós precisamos agir com fé, tá? Esta é uma das mensagens que o livro de Ruth vem nos trazer, que mesmo diante das calamidades, nós temos a quem recorrer, ao nosso Senhor, ao nosso Deus, tá? Foi um tempo marcado por uma grande anarquia. Nós temos aí a palavra, os irmãos podem ver que a anarquia está sublinhada, e uma profunda apostasia e infidelidade do povo hebreu. Olha só o que diz o capítulo 17, o versículo 6. Tá? Se nós atentarmos, nós vamos ver pelo menos 3 vezes esta palavra, esse versículo se repetindo no livro de Juízes. Por algumas vezes ele vai se repetir. E ele acaba desta forma. Tá? Cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Então, esta era a circunstância. Uma grande anarquia, tá? Cada um faz o que bem entende, cada um era juiz de si mesmo, uma profunda apostasia. O que é apostasia? Abandono da fé. Nesse contexto, apostasia pode significar abandono da fé. E se há um abandono da fé, a consequência disso é infidelidade. Então, logo, os irmãos já passam a perceber, tá, a atualidade das circunstâncias que Ruth vivenciou no seu tempo, tá? As circunstâncias que Noemi vivenciou, as circunstâncias que Elimeleque e seus 2 filhos vivenciaram, não são diferentes das de hoje. Nós vemos hoje e estamos passando, sim, por uma profunda apostasia. Estamos passando, sim, por uma profunda apostasia. Há muitas pessoas abandonando a fé. Há muitas pessoas decepcionadas que abandonaram, tá, as suas famílias, abandonaram a leitura da Bíblia. Começa uma questão, isto é só um reflexo do que acontece na dimensão espiritual. Eu sempre digo que as coisas primeiro as coisas acontecem na dimensão espiritual, e o que acontece na dimensão física é só um reflexo daquilo que já aconteceu na dimensão espiritual. O crente, quando ele deixa de se congregar, ele começa a enfraquecer espiritualmente. Por que ele deixou de congregar? É porque ele deixou de ler a Bíblia e ele deixou de orar. Se ele deixar de ler a Bíblia e deixar de orar, ele
a consequência disso é deixar de se congregar. Tá? Observe que essas pessoas, por mais que estivessem passando por situações difíceis, eles sempre, Noemi foi um exemplo para a sua nora. Nós vamos, em lições próximas, estaremos analisando sobre isso, estaremos estudando sobre isso, né? Estaremos falando sobre essa fé de Noemi, que vai influenciar a sua nora, que era gentia, tá? Mas que foi influenciada pela sua fé. Lições posteriores, iremos tratar desse assunto. Mas, não diferente dos nossos dias, tá? Hoje, há pessoas que já não obedecem lideranças, mas alguns até reclamam, mas a nossa liderança mesmo está fraca, e eles vivem uma anarquia, tá? Não obedecem líderes, não querem líderes, tá? Querem fazer o que eles acham que é certo fazer, então nisso caem em apostasia e abandonam a fé, e se abandonam a fé, caem em infidelidade. Infidelidade para com a família, infidelidade para com a igreja, infidelidade para com a liderança, infidelidade para com Deus. Então nós vemos aqui acontecendo, simplesmente está acontecendo no contexto físico e natural, aquilo que já aconteceu, tá? Na dimensão espiritual. Houve um declínio espiritual e aí vem justamente um reflexo no mundo físico e material. Tá? Continuando, nós vemos aqui, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Sem uma sábia direção, o povo perece. Está lá registrado em Provérbios, capítulo 11, versículo 14. Sem uma sábia direção, o povo perece. Mas, com tudo isso, se entrarem estavam vivendo uma anarquia e entraram em apostasia e infidelidade, o que ocorre é o secularismo, hedonismo e idolatria. Já não são mais fiéis para com Deus. Nós vemos hoje, isso está muito atual. Muitas pessoas secularizando a igreja. Muitas pessoas, muitos líderes fazendo o que não era para fazer. E infelizmente, esse segundo tópico aqui fala sobre justamente isso. Depois da morte de Josué e dos demais líderes do seu tempo, Israel cedeu ao estilo de vida, olha aqui, estilo de vida pecaminoso dos cananeus, e foi atraído à adoração dos seus deuses. O que mudou? Ontem nós falamos de comportamento. O que é o estilo de vida? É o comportamento. É um comportamento. Secularismo e hedonismo sempre levam a grandes tragédias morais e espirituais. Nós vemos aqui, o nosso texto, os irmãos podem acompanhar na lição, na revista, diz assim, depois da morte de Josué e dos demais líderes do seu tempo, levantou-se uma geração que não tinha uma profunda comunhão com Deus. Como é que teremos comunhão com Deus se abandonamos a leitura da palavra e a oração? Então, logo, um povo que deixa de ler a Bíblia e de orar, ele começa a perder a comunhão com Deus. E se ele perde a comunhão com Deus, um reflexo disso é perder também a comunhão com os irmãos. Ele deixa de se congregar. Ele começa a servir os seus próprios ídolos criados. Quais são? E aí eu pergunto, qual ídolo você tem criado? Em quem você tem se espelhado? A quem você tem servido? É algo para nós observarmos. Continua o texto dizendo assim, Israel cedeu ao estilo de vida pecaminoso dos cananeus e foi atraído à adoração de seus deuses. Secularismo, hedonismo
sempre levam a grandes tragédias morais e espirituais. O pervertido culto a Baal, o deus da chuva, as imagens que os irmãos estão visualizando aí, tá? E a Astarote, a deusa do sexo e da guerra, passou a ser praticado pela nação hebreia em um degradante nível de imoralidade e idolatria. A falta de uma liderança espiritualmente madura e temente a Deus causa prejuízos incalculáveis ao povo. A falta de uma liderança. Observe aí, tá? Nós vamos aqui para o segundo, nosso terceiro slide aqui. A falta de uma liderança espiritualmente madura e temente a Deus causa prejuízos incalculáveis. No reino de Deus, não basta ter carisma para liderar, é preciso ter caráter aprovado. Tá? Então, há muitos líderes que abrem aí, criam uma comunidade nas redes sociais. Ele agrada a muitos porque ele tem carisma, mas lhe falta caráter. Há muitos líderes também que chegam em determinadas igrejas, tá? E até mesmo, vamos mostrar, na Assembleia de Deus, há muitos carismáticos, tá? Tem muita eloquência, agradam a todos, fala o que o povo quer ouvir, mas infelizmente não fala o que o povo precisa saber. Tá? Infelizmente, há muitos líderes desse jeito, e por causa disso, porque lhes falta caráter e não são aprovados. Então nós vemos aqui a falta de uma liderança espiritualmente madura e temente a Deus causa prejuízos incalculáveis. No reino de Deus não basta ter carisma para liderar, é preciso ter caráter aprovado. Tá? Então esta é uma realidade dos nossos dias. Por que estou falando dessa forma? Nós tivemos aqui, agora eu vou mostrar, eu sei que é uma outra lição, mas eu lembrava-me disso quando eu estava a estudar essa lição de número 2, e eu lembrei que no trimestre passado nós tivemos essa lição, a quinta lição, no dia 5 de maio de 2024, os inimigos do cristão. E um dos inimigos é o que nós estamos falando aqui sobre o secularismo, tá? É o mundo. Olha só, tivemos ali falando sobre 3 inimigos do cristão, e nós vimos ali Satanás, um dos inimigos, tá? A carne é outro inimigo, e agora também o mundo. Mas eu quis atentar para esse aqui, ó. Nós vemos aqui, quando a palavra mundo ela é citada na Bíblia, ela pode significar terra, ela também pode significar nações conhecidas, ela pode significar aqui a raça humana, ela também pode significar o universo, mas ela também pode significar, é ali, ó, é nesse contexto, opositores a Deus. E o que é? O sistema mundano, que também passa pela cultura. Eu fiz questão de trazer isso porque muitos irmãos estão dizendo que a cultura é cultura, então a gente pode praticar, é cultura. E eu vou dizer para os irmãos aqui, olha só, é cultura? É. Nós temos tem a cultura mapaense. Aqui nós estamos falando do estado do Amapá. Mas muitas coisas, que nós temos na cultura mapaense, elas não se encaixam numa vida cristã. Não é para um cristão. Nós temos aí muita coisa na cultura brasileira que não pode fazer parte da nossa cultura, da cultura cristã. Nós precisamos atentar para isso. Então, nós precisamos verificar que nós precisamos analisar tudo isso, aquilo que serve, aquilo que não serve para nós. Nós podemos dizer que quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, ele vai mudar também a sua cultura.
tá? E aí nós temos na cultura, nós temos na música, muita coisa também que não pode fazer parte da nossa vida cristã. Na política, na educação, tá? Havia inclusive uma propaganda de uma rede muito famosa aí, uma rede de televisão muito famosa, que dizia que educação é cultura, né? E não deixa de ser. Agora, até que ponto nós podemos entrar, até que ponto o cristão pode fazer parte de tudo isso? Na ciência, os esportes, no entretenimento, nas artes. Arte é cultura. Mas o cristão pode praticar determinadas coisas. Eu quero dizer que o secularismo é isso. É quando nós embarcamos, quando o cristão embarca nisso tudo, quando ele já não faz mais distinção. Para ele já não faz mais separação aquilo que é sagrado do que é profano. Ele não faz mais separação. E infelizmente há muitos cristãos que já estão com a sua mente cauterizada e acham que ele pode viver sim essa cultura mundana e ser cristão, tá? Continuando, na comunicação, na agricultura e muitas leis, tá? Então isso fala do sistema que são todos os opositores de Deus. É todo um sistema que está envolvendo tudo isso que nós falamos aqui: música, política, cultura, educação, ciência, esporte, tá? Artes, comunicação, agricultura, leis, etc. Tem muito mais coisa. Então, há uma cultura cristã, irmão Toniel? Há. E há uma cultura mundana? Há. Então ela precisa ser distinta. Nós precisamos separar as coisas. Nem tudo que é cultural pode ser praticável por um cristão. Nós vivemos aqui no país do carnaval, né? Lamentavelmente muitas igrejas aí têm o seu bloco carnavalesco, tá? Nesse período que acabamos de passar, mês de junho, as festas juninas, há muitas igrejas que embarcaram na onda cultural e participam, tá? O arraial gospel, né? Isso é lamentável. Mas é só cultura. Irmãos, nós precisamos atentar para isso. Precisamos ter cuidado. Estamos secularizando as coisas. E nós precisamos atentar. Não podemos embarcar na onda do mundanismo. Não podemos fazer parte disso. Se nós observarmos o contexto de Ruth, ela era uma moabita, tá? Mas que preferiu servir a Deus do que continuar vivendo naquela cultura. Ela abandona a sua cultura para servir ao Deus a qual a sua sogra servia. Dando continuidade, nós vemos que o povo de Israel, ele embarca na cultura dos cananeus, tá? E como eles vivenciaram isso, a apostasia tornou a nação de Israel presa fácil aos inimigos, levando-os ao domínio do opressor por longos períodos. É aí que surge o período dos juízes. Mas por que eles caíram na mão dos opressores? Porque eles se rebelaram contra o seu Deus, observando a cultura daquele povo. Afligida, a nação clamava a Deus, e o Senhor levantava um juiz para libertar o seu povo. É o que nós vemos no livro de Juízes, um círculo vicioso, tá? De clamor, ou seja, de opressão, clamor e livramento. Na realidade vinha o que? A apostasia. Depois da apostasia vinha a opressão. Depois da opressão o clamor, e Deus providenciava um livramento. É o que nós vamos ver. As nações no mapa que os irmãos estão vendo aí, as nações que estavam ali na redondeza, essas nações, elas trouxeram grandes males ao povo de Israel. Quando eles começaram a embarcar, a vivenciar, a praticar a cultura, e cultura abrange tudo aquilo que nós já vimos, irmãos, tá?
A cultura abrange a música, a cultura abrange a arte, a cultura abrange muitas práticas, festividades. Tá? É isso que muitos cristãos não querem entender, ou pelo menos fingem não entender. Mas eles entraram e começaram a prática. A cultura cananeia trouxe males ao povo de Deus, porque eles abandonam o culto, e cultura também, tá? Religião também é cultura, tá? Então não podemos esquecer disso. Infelizmente, muitas pessoas não querem aceitar, ou fingem não entender que tudo isso são males. É uma estratégia maligna para tirar o povo da presença de Deus e levá-los para as artimanhas, aos laços malignos. Nós vemos aqui opressão, clamor e livramento. Esses juízes não eram magistrados civis, não eram pessoas formadas em direito, tá, irmãos? É uma maneira de falar, é que eles julgavam o povo, era um homem que se levantava, uma pessoa temente. Observe que mesmo no meio de tanta apostasia, há um remanescente. Há pessoas que ainda são tementes a Deus. Tá? Nem tudo está perdido. E é isso que nós vemos no contexto de Juízes. Esses juízes não eram magistrados civis, geralmente eram líderes militares. Nós temos o exemplo aí. Tá? Em algumas versões agora atualizadas, aparece Otoniel mesmo, tá? É por isso que está ali, Otoniel, Baraque, Gideão, usados por Deus para julgar a causa de Israel. Apesar dos repetidos ciclos de infidelidade da nação, Deus ouvia o gemido e dava livramento. Nós temos aí, o círculo, essa diferença. Na primeira parte, mais escura, que meio quase avermelhado, Israel faz o que é mal perante o Senhor, né? Deus envia uma nação opressora, Israel clama a Deus, Deus envia um juiz, a nação opressora era derrotada por meio desse juiz. Então, isto virou um ciclo. Olha, imaginem que foram mais de 300 anos acontecendo essas circunstâncias com o povo de Israel. E aí vinha a bonança depois de um juiz, o povo novamente estava tudo bem, aí caía novamente em idolatria, caía novamente em apostasia, e lá vinha Deus trazendo uma nação opressora. Ele usava aquelas nações como vara de correção para Israel. E o que é que podemos entender nesse contexto? Hoje não é diferente. Há muitas pessoas que parece que quando estão apanhando procuram a igreja, procuram uma campanha de oração, procuram algum irmão, ora por mim, irmão, a situação está difícil, né? Mas por quê? Porque ele abandonou os cultos, abandonou a leitura da Bíblia, abandonou a oração. Aí ele começa a sofrer determinadas circunstâncias, aí ele procura alguém, irmão, me ajude em oração, pelo amor de Deus, me ajude, que a situação está complicada. Aí vai um irmão, intercede, aquele irmão recebe a bênção divina, tudo vira paz, Deus dá livramento. Aí daqui a pouco ele novamente relaxa a sua vida espiritual, deixa de orar, deixa de ler a Bíblia, deixa de se congregar, e lá vem novamente apanhar. Infelizmente, quando nós olhamos para a história do povo de Israel, nós vemos essa história a se repetir na vida de alguns cristãos. Infelizmente, já dissemos aqui, tá? Que mesmo aqueles que são fiéis não estão isentos de sofrer situações adversas, tá? Mesmo aqueles que são infiéis, ou seja, que são fiéis a Deus, não estão isentos de sofrer problemas. O crente, ele passa por dificuldades, mas infelizmente, quando nós olhamos para esse período, nós vemos aí o povo de Israel, o povo no período dos juízes, passando por essas circunstâncias. Por quê? Porque era um ciclo vicioso que se tornou na vida do povo de Deus. Infelizmente. Sintetizando o nosso segundo tópico, os fatos narrados em Ruth têm como contexto maior os dias dos juízes, caracterizados pela frase: cada um fazia o que bem queria.
o que bem parecia aos seus olhos. É isso que caracteriza esse momento, esse período dos juízes. Não havia uma liderança, tá, para orientar o povo. Havia, sim, aqueles homens que eram levantados por Deus. Depois da apostasia, uma opressão. Depois da opressão, o clamor. O Senhor ouviu o clamor e o gemido do seu povo, providenciava um juiz, um homem, um líder. E esse líder livrava o povo, derrotando aquela nação inimiga, trazendo paz novamente. Mas o povo sempre caía novamente em apostasia. Infelizmente. Tá? Passando agora para o nosso terceiro tópico, o propósito e mensagem do livro de Ruth. Há um propósito, nós precisamos entender. Tá? O cetro de Judá. O principal propósito do livro de Ruth é apresentar Davi como descendente de Judá, a tribo real da qual viria o Messias. Ele está fazendo uma conexão. Lembra da promessa que foi feita lá no Gênesis 3,15? Essa promessa, ela continua. É Deus mostrando que a promessa continua viva. Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. Nós vemos aí no capítulo 4, versículo 18 até o 22, e Ruth está mostrando isso. Haveria de nascer da família real, da família de Davi, um rei, e esse rei seria o Messias, o libertador. Esta é a promessa, este é o propósito maior, quando ele diz, o próprio Jacó, ali se despedindo dos seus filhos, ele vai dizer que o cetro não se afastará de Judá. Tá? Continuando, a promessa feita a Abraão seguia agora pela descendência de Judá. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Gênesis 49, 10. E quem é Siló? Amor e redenção. Siló é uma referência ao Messias, tá, irmãos? Com certeza, em outros momentos, estaremos abordando melhor essa parte aqui. É uma referência ao Messias, tá? Amor e redenção. A mensagem principal de Ruth é o amor de Deus e o seu plano de redenção para a humanidade. Observe que ele inclui agora uma moabita, tá? Uma gentia. Ele inclui, ela vai fazer parte da família, que será o ascendente, que virá um descendente desta família. E esta mulher era uma gentia. Olha só, como representantes de judeus e gentios, respectivamente, Boaz e Ruth prenunciam a derrubada da parede de separação. Novamente, nós vemos aqui, tá, a promessa sendo cumprida. Nós vemos no livro de Ruth a promessa sendo ratificada. A promessa de quem? A promessa de um libertador, de um salvador. Tá? Juntando os dois povos, judeus e gentios. A redenção é vista no livro de Ruth no sentido literal e tipológico. Nós vamos ver o que é essa questão de tipologia. Boaz é o parente remidor que preservou a descendência de Elimeleque, mas é também um tipo de Cristo, nosso Redentor. Ou seja, ele salvou aquelas duas mulheres da calamidade. Ele é um tipo de Cristo. Nós vamos observar agora, nosso próximo slide, explicando o que é uma tipologia. Tá? Não é uma alegoria. Nós vamos falar o que é tipologia. Ele é um tipo, mostrando que ele é o quê? O parente remidor. Boaz, ele é um tipo de Cristo. Quem é Jesus Cristo para nós? O nosso irmão.
Todos nós fomos feitos filhos de Deus por intermédio de Cristo. Então, Ele é o nosso parente remidor. Observe agora aqui. Somos gratos aos irmãos da Minha Amada EBD, que produziram todo esse material aqui, nós temos aqui. Observando alguns comentários sobre a lição, percebi que há pessoas que desconhecem a diferença entre a abordagem tipológica e a abordagem alegórica. Tá? A frase do tipo Esther representa Israel ou Ruth representa a igreja são frases totalmente alegóricas. Tá, irmãos? Quando a gente utiliza dessa forma, é uma alegoria. Alegorizar não é o propósito do autor da lição. Ou seja, a nossa lição aqui, ela não está buscando alegorizar os dois livros, não. Tá? A intenção dele é outra. Ele aborda o tema de maneira tipológica e não alegórica. Então, o que é uma tipologia e como surgiu? Está aqui, ó. Interpretação tipológica, o que é isso? O método de exegese bíblica que surgiu no século II depois de Cristo, onde a relação de um personagem bíblico com Deus é vista como um modelo para a relação do cristão com Deus. Quem criou isso aí? Irineu de Lyon, no ano 130 a 200 depois de Cristo, é uma referência histórica, tá? Para essa questão da tipologia. A tipologia se estabelece na busca de um modelo de relação de Deus para com o homem. Frases tipológicas. A história de Ruth e Esther evidencia um controle soberano de Deus na história da humanidade. Isso é uma frase tipológica. Mesmo diante das circunstâncias adversas, mesmo diante da situação difícil que essas duas mulheres enfrentaram, tá? Deus está no controle da história. Isso é tipologia. Tá? Nós não vamos ler a parte da alegoria, mas vai ficar aí para os irmãos lerem e observarem o que é uma alegoria. Isso não é o nosso foco aqui. O nosso foco é a tipologia. Tá? E está ali os créditos, tá? Retirado do livro Didática e Ensino na Igreja, 2021, de Marcondes Diniz. Tá? Está na página 55 a 65. Isso é apenas um trabalho feito pelos irmãos da Minha Amada EBD. É um canal, é uma página no Facebook, tá, irmãos? Nós somos gratos a esses irmãos que se dedicam a produzir esse conteúdo para que nós venhamos a ter mais explicações a respeito. Continuando, fidelidade e altruísmo. O livro de Ruth abre uma janela que nos permite ver que nem tudo eram trevas nos dias dos juízes. E alguém vai dizer assim, mas tudo está perdido, hoje está tudo bagunçado. Não, Deus está no controle da situação. O homem pensa que está fazendo alguma coisa. Nós vemos a realidade do nosso Brasil e os homens pensam que estão governando. Deus está no controle. Irmãos, não precisa, nós como cristãos não precisamos ficar desesperados com o que está acontecendo. E se nós olharmos para as Escrituras, nós vamos ver que são simplesmente cumprimento das Escrituras Sagradas. Há irmãos desesperados com as coisas que estão a acontecer. E eu digo que Deus está no domínio. Quando a gente fala controle, alguém pensa que é um equipamentozinho que ele está ali. Não, não é isso. Ele está no domínio, ele não perdeu o domínio. Tá? Deus está no domínio, ele continua dominando todas as coisas. Ele domina a história da humanidade. Então, havia um remanescente, há um resto fiel que temia a Deus e foi usado por ele para cumprir seus propósitos. Ruth, Noemi, Boaz e os descendentes deles irão cumprir o propósito de Deus. Deus está mantendo a sua palavra, a sua promessa. Ele vai prover. Ele é o Deus que provê. Ele irá prover o Messias. Tá? Continuando,
Nos dias de Juízes, a maioria vivia segundo seus próprios padrões. Essa palavra aqui, quase a maioria das pessoas não gostam disso, né? Mas nós observamos que sempre aparece, no tempo do juízo, ali, alguns vivem com seus próprios padrões. E qual é o padrão que nós temos que viver, irmão Toniel? O padrão da Bíblia. Nós não podemos viver de qualquer maneira, de qualquer forma, de qualquer jeito. O livro mostra o valor do altruísmo, onde predominava o egoísmo. Ou seja, se Ruth não fosse altruísta, ou seja, ela não pensou só em si mesma, ela pensou na sua sogra, ela pensou na mulher que era a mãe do seu esposo que morreu. Ela não a abandonou, mesmo que Noemi estivesse mandando ela voltar para a casa dos seus pais. E ela toma uma atitude de permanecer com Noemi. E outra, ela também toma a atitude de viver a mesma fé, os mesmos padrões que Noemi vivia, ela resolveu também seguir. Observem que na lição, por incrível que pareça, as lições estão conectadas, tá? E a lição dos jovens vai falar sobre isso. Quando aqueles jovens foram levados cativos para a Babilônia, como viveremos na Babilônia? Irmãos, nós cristãos hoje estamos vivendo numa Babilônia. Estamos vivendo. O mundo, ele simboliza isso. Esses espíritos que dominavam a Babilônia naquela época, tá? Divindades, líderes, fazendo o que bem entendiam, mas vale ressaltar, Deus está no domínio das coisas. Deus não perdeu o domínio, Ele está a dominar. E tudo que a sua palavra diz irá se cumprir. Ele é o cumpridor da promessa. Noemi e Ruth demonstraram dessa máxima individualista, dessa massa individualista, elas não pensavam em si mesmas, tá? Elas não pensavam em si mesmas. O amor não é egoísta, é o que nós vemos lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5. O amor não é egoísta. Então, quando a pessoa ama, ele não pensa em si mesmo, ele pensa no outro. Esse deve ser o comportamento, este deve ser o estilo de vida do cristão hoje. Estas são as lições que o livro de Ruth vai nos ensinar, que precisamos ser altruístas, não pensar em nós mesmos, não podemos ser egoístas, tá? Estamos usando de altruísmo aqui. Nós poderíamos estar em casa hoje. Vai ter EBF, a gente não vai ter a escola dominical, vamos deixar para lá, vamos pular essa lição. Mas estamos aqui fazendo aquilo que foi nos proposto a fazer. Estamos abdicando daquilo que poderíamos estar fazendo para fazer aquilo que precisamos fazer. Estou pensando nos nossos irmãos que irão assistir esse vídeo e irão aprender com os ensinamentos do livro de Ruth. Sintetizando o nosso terceiro tópico para encerrar nossa lição, o cetro de Judá, o amor, a redenção e a fidelidade ao altruísmo são temas que se destacam ao longo do livro. Então, são lições que nos ensinam como viver a vida cristã. Nós precisamos atentar para isso. Tá? Nossa conclusão, só para concluir, o livro de Ruth nos ensina que, a despeito da incredulidade e dos pecados do homem, Deus sempre trabalha para cumprir os seus desígnios. Então, embora muitos pensem que estamos abandonados aqui na terra, não. Deus irá cumprir os seus propósitos. Sem violar o princípio do livre-arbítrio humano, o Todo-Poderoso conduz a história e executa o seu plano eterno de redenção. Ele está a executar o plano. Que plano, irmão Toniel? O plano perfeito. Tá?
o plano que ele fez para salvar a humanidade, para salvar todo aquele que crê. O livro também nos mostra como a fidelidade a Deus, como a fidelidade de Deus se aplica às circunstâncias comuns da vida. Tá? Em tudo ele é fiel. Deus é fiel. A epístola de Paulo a Timóteo vai dizer que ele é fiel. Mesmo quando nós somos infiéis, ele permanece fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. É isso que nos fala a epístola de Paulo a Timóteo. Mesmo quando nós, observe o contexto do povo de Israel, o contexto do período de Juízes, a infidelidade do povo, mas Deus, ele está no domínio e ele está cumprindo o seu propósito, mesmo diante da infidelidade do povo. Ele ainda tem os seus remanescentes e ele está a cumprir os seus propósitos, mesmo que o homem não compreenda, ele está cumprindo os seus propósitos. Só para nós agradecermos aqui, nós vamos passar, tá? Nós não vamos ler aqui as perguntas e respostas, bom? E queremos agradecer aqui ao pastor da EBD Panorama, nos ajudou bastante. Ele produziu todo esse material ainda em tempo recorde, né? E por isso nós estamos aqui gravando na terça-feira, já estava pronto. Eu apenas fiz alguns ajustes, como faço sempre, ele deixa livre para nós fazermos isso, e agradecê-lo, né, pela dedicação que ele tem. Também os irmãos ali da Minha Amada EBD, né, lá no Facebook, e também o irmão Teras da EBD Digital. Nós estamos usando o conteúdo dele ali para postar para os irmãos no nosso grupo de WhatsApp, tá? Heróis da Fé, o grupo da nossa classe, tá? E a nossa próxima lição, se Deus quiser, estaremos aqui falando sobre a terceira lição no dia 21 de julho de 2024, Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor. Nós vamos estar continuando a estudar o livro de Ruth e somos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele irá fazer. Agradeço a atenção de todos os irmãos, agradeço a todos aqueles que irão assistir esta lição e que o Senhor abençoe a todos. Amém. E a paz do Senhor a todos.